Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Estamos sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia que eu estou entrando. Tudo bem, dona Terezinha? Tudo jóia, filha? Estou entrando aqui, estou pelejando. Não, eu da mesma forma, porque, na verdade... Agora sim. Tá boa? Meu computador ele é muito lento. O que acontece? Eu tenho que entrar... Quando eu entro no computador, automaticamente, ele está iniciando o Zoom, está iniciando aquele Microsoft Teams, ele está iniciando tudo. Demora, assim, 10 séculos para eu conseguir ligar tudo aqui. É um saco, tem que ter a paciência do jeito. Depois eu tenho que ficar fechando aqui tudo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? A gente não se encontrou semana passada. Aqui em casa tá tendo uma obra. Aqui na minha casa não, no apartamento de cima tá tendo uma obra. Aí, da semana passada, a internet caiu, beleza, tal. E aí, essa semana, tá tendo uma bateção aqui. Eles estão quebrando alguma coisa aqui em cima, não sei o que é. Mas, assim... Tomara que eles não façam isso agora, durante a aula, que também pode acontecer. Mas, assim, insuportável. Todo dia, 8 horas da manhã, começa a bateção louca. Vamos ver. Pessoal, o que acontece? Então, hoje nós combinamos de vocês assistirem, né, o documentário. Foi bom, porque... Ai, que dó, meu filho chorando. Estão ouvindo? Ai, meu Deus. Morro de dó, porque ele fica arrasado quando eu entro. Parte o coração.
pra arte, e eu entro pro quarto pra dar aula, né? E ele fica arrasado. Aí ele fica, da hora que ele acorda até a hora que começa a dar aula, ele fala assim: Mamãe, você vai trabalhar? Mamãe, mas você vai trabalhar? Por que você vai Quantos aninhos? Quantos aninhos, professora? Dois Ô, ali. Dois. ai, gostosura, gostosura, hein? Ah, muita dó. Ô, Terezinha, eu vou abrir o seu vídeo, pode? Pode, mas eu deixei ele aberto quando eu falar alguma coisa para você ouvir, né? Porque quando eu assisto a aula, fecha tudo. Pois é, mas o seu vídeo, eu te mandei um pedido aí, vê se você recebeu. Quando? Agora, Des- nesse minuto. Ah, não, para mim olhar isso aqui, eu vou ter que desligar aqui. Eu vou olhar primeiro. Deixa eu ver. Clica na tela, dona Terezinha, e clica na Tá câmera. aqui, eu acho que chegou. Então, aceita. Então, Isso. Por que que eu tô Aê. falando isso? que legal. Não, por quê? Porque aí eu posso fechar o áudio e aí eu vejo quando a senhora quiser perguntar alguma coisa, eu consigo Ah, escutar, né? Que da outra vez, como o seu vídeo estava fechado, hum. você ficou perguntando e eu não estava vendo você. Então, eu não sabia que você estava querendo Então falar. tá ok. Tá Né? joia. Então, agora fica mais fácil. Gente, então vamos lá. A gente combinou, então, que vocês, inclusive, iriam utilizar, né, o horário de aula aí como uma forma aí de um help aí para vocês assistirem o documentário. A pergunta é: todo mundo assistiu? Eu assisti. Ah, Sim, é eu não surreal. assisti, não, nem Com- vi. Amanda e você? Com- Assisti também. Sandy, eu não ouvi você. Pode falar. Completamente surreal. E aí? Então eu queria conversar com vocês. Eu vi que alguns de vocês já me mandaram o trabalho, não sei se foi todos, né? Provavelmente a dona Terezinha não, né, dona Terezinha? Eu acho que eu mandei, né? Não, sempre tô mandando os trabalhos que eu faço rapidinho para não esquecer. Mas do documentário, não sei se você assistiu. Sim, mandei sim, mandei. Pode olhar. Mandei pelo WhatsApp, parece. Beleza. Eu ainda não corrigi, não. Se eu vou mandar hoje é o do professor... Como que é, Sandy? A Sandy, coitadinha. Tem que dar conta de tudo e de todos, né, Sandy? Eu vou pôr o fone, eu não sei se eu tô ouvindo. Deixa eu tentar. Acho que eu consigo escutar vocês melhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje a nossa aula vai ser especificamente sobre o filme, para a gente poder entender todas as questões aqui por trás dele e associar o conteúdo do filme a tudo aquilo que a gente estudou sobre as formações dos estados, né? Sobre os paradigmas estatais. Eu acredito que tenha ficado muito claro para vocês, depois que vocês assistiram o filme, até porque no documentário trata um pouquinho sobre isso, sobre o que é um estado de fato intervencionista e o que é um estado não intervencionista, né? Assim, ou menos intervencionista. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, participantes. Tá. Tá faltando umas pessoas, a Emily. O Pedro tá aí. Beleza. Então, pessoal, eu queria ouvir de vocês primeiro o seguinte, primeira coisa. Qual é a visão que vocês tinham sobre o Brasil em relação à saúde e qual a visão que vocês passaram a ter sobre a saúde depois de ter visto o documentário? Quero ouvir vocês, lembrando que estamos avaliando. Amanda, eu achava como o Brasil dispõe de saúde, tipo assim, muito precário. Não que não seja, mas muito precário, muito mínimo, insuficiente. Aí quando você compara isso com os Estados Unidos, que nem tem, é inexistente essa assistência, e eu fiquei chocada quando o cara ele tem que escolher qual dedo ele vai ficar. Tipo assim, algo que aqui eu falo porque meu pai
aconteceu, ele é pedreiro, aconteceu um acidente assim. A Aham. Maquita cortou quase os 3 dedos da mão dele, ele foi pro hospital pro SUS normal, fez toda a cirurgia e ainda fez fisioterapia, gratuitamente. Tudo gratuito, pelo Aí SUS. quando o cara teve que escolher qual dedo ele ficou com o mais barato, que é um absurdo assim mesmo o valor. Era tipo Eu 9 fiquei mil chocada. dólares, né? É, Um eu era fiquei 9 mil chocada. dólares, o outro era 13 mil dólares, né? Isso, eu fiquei chocada. E isso tudo por quê? Porque no Brasil a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é gratuito, né? Ou seja, uma coisa interessantíssima da gente analisar é a estrutura do SUS, né? O SUS, ele tem um atendimento universal de forma gratuita. Ou seja, não importa qual pessoa que ficar doente, né? Pode ser rica, pobre, brasileira, estrangeira, qualquer coisa que essa pessoa tem direito de ser atendida pelo SUS gratuitamente. E o mais importante, independente de contribuições, né? Assim, eu não tem nada a ver com o fato da pessoa ser segurada, pagar a previdência social, todo mundo tem direito. Fala, Sandy. Professora, eu mandei, tá? Como é que é, Terezinha? Eu mandei que eu olhei agora. Tá bom, preocupa não. Falou o quê? Pode Obrigada. falar, Sandy. Igual a Amanda falou, eu tinha uma visão totalmente contrária e crítica ao SUS. Meu áudio tá muito baixo? Não, tá bom, agora tá bom. Eu tinha uma visão totalmente contrária e crítica do SUS. Eu sabia que nos Estados Unidos tudo era pago. A maioria das coisas era pago, mas eu não sabia que exatamente tudo era pago. E o que me chamou a atenção foi que até as pessoas que se matam para trabalhar e pagar um plano de saúde não são asseguradas. Não necessariamente elas vão ter assistência. Sim, uma coisa que me tocou muito foi todas as pessoas que tinham plano de saúde, dava para ver que eram pessoas humildes e no final elas morreram, porque não foram atendidas. Nessa parte, o que me toca, né, dentro aqui da nossa área, é o grupo de advogados, né, que são contratados. Vocês viram isso, gente? Sim, para descobrir coisas para as pessoas não terem acesso à assistência. Tipo assim, detalhes do contrato, né? Fazer uma pesquisa na vida pregressa, para quê? O mais importante né? Para a pessoa assinar o seguro de saúde, pagar pelo seguro de saúde, mas na hora que precisa do seguro de saúde, eles dão um jeito de falar, olha, infelizmente você não estará apta aqui para receber o seguro. Aí teve o caso de uma mulher que ela ia fazer uma cirurgia, sei lá, de que eu não tô lembrando aqui exatamente o que era, mas de uma outra coisa. Aí, do nada, falou assim, não, você não pode porque você tinha uma doença pregressa, né? Ou seja, antes de assinar o plano de saúde, você era portadora de uma doença. Aí foi lá olhar o laudo e tal, era tipo uma doença, tipo uma micose, que não tem nada a ver. Era uma doença venérea. Uma doença venérea, tipo assim, há anos que ela já nem lembrava mais que tinha tido, uma coisa, tipo, que nada a ver. E eles negaram o seguro de saúde dela, o tratamento dela. Não, tem uma justificativa que é horrível. Eu acho que a menina é nova, ela dá câncer no colo do útero. Acho que Ela recorre, eles falam assim que ela é muito nova para ter esse tipo de doença. É um absurdo. Isso. Não, e aí essa outra, eu não sei se é o mesmo caso, mas ou se eu tô fazendo confusão, mas que ela vira e fala, ela fez a cirurgia pelo seguro e depois que fez a cirurgia, o seguro falou assim, mas a gente pagou, mas pagou errado, agora nós vamos te cobrar na justiça o valor que nós pagamos, porque você era portadora de uma doença pregressa antes do seguro, então você não tinha direito, então nós vamos buscar aí o seu pagamento. E ela ficou devendo, tipo assim, $40 mil. E além de tudo, além deles terem que pagar, os preços são absurdos. São absurdos. Essa questão do dedo que você falou, eu lembro que eu fiquei tão chocada que eu lembro os valores exatos.
O dedo que ele colocou foi 12 mil. O outro dedo, que foi o que foi mais danificado, era 60 mil. Aí ele teve que escolher qual dos dedos ele tinha capacidade de colocar. Aí ele escolheu o de 12 mil. Foi, e tipo assim, igual a Amanda falou, o SUS tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo. Mas eu sempre defendi o SUS, eu acho que eu sempre tive essa visão que, tipo assim, apesar dos pesares, você não precisa pagar. Apesar de, tipo assim, os impostos nossos que são voltados para o SUS serem ineficientes e ter muito roubo no meio. Porque para mim a questão é o roubo, né? Isso. Não, pode continuar. Acaba que, tipo assim, o SUS ainda assim salva muitas vidas, gente. Milhões de vidas por ano. E, assim, depois desse documentário, eu acho que só ficou mais explícito, porque os Estados Unidos, potência mundial, vista, né, como o bambambam de tudo. Aí você vê que as pessoas, tipo, eu vi aquele cara que ele sofreu um corte profundo no joelho, dentro de casa. Uhum. Ele aparentava estar meio bêbado. Aí ele mesmo fala... Ele mesmo vai lá e costura seu joelho, que não sei o que. Eu falei assim, gente, mas a que ponto chega, assim, a miséria, né, do país? E chega mesmo, Nath, deixa eu te falar. Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos. Ela foi há muitos anos atrás, né, ilegal. As filhas dela, minhas duas primas, elas são legais lá, dos Estados Unidos. Elas já são até cidadãs americanas. As duas irmãs. Mas ela foi para lá para morar junto com as filhas, mas ela não tinha nem visto nem nada e foi para lá. Nessa brincadeira, então ela sempre trabalhou e tudo, mas ela nunca foi legal. Aí teve um dia que ela estava saindo de onde ela trabalhava e ela caiu da escada. E aí ela quebrou o braço. Ela saiu correndo para ninguém levar ela para o hospital. Misericórdia. Tipo assim, ela com o braço quebrado, ela ficou com tanto medo das pessoas do trabalho quererem levar ela pro hospital que ela saiu correndo. Aí ela foi para casa, aí a filha dela, que mora na cidade dela, minha prima, aí ela foi, conversou com a mãe dela e tal, e levaram ela pro hospital para fazer só enfaixar o braço, porque ela tinha, tipo assim, ela caiu e quebrou o braço. Mas o medo dela, né, que não tinha muita noção, assim, de valor, o que ia ser aquele tratamento, foi tão grande que ela preferiu correr pelo medo de ter que arcar com uma dívida de seguro de saúde ou de assistência. Porque o negócio é o seguinte, no documentário fala, embora não sei quantos milhões de americanos tenham o seguro de saúde, existe uma parcela de pessoas que têm o seguro de saúde, mas essas pessoas não vão receber o seguro de saúde quando elas precisarem. E isso é o mais chocante. É tipo a gente... E a lista é imensa. A lista é imensa. E a gente... Imagina, Sandy, eu não sei se quem tem plano de saúde, mas a gente paga plano de saúde, assim, mó sufoco, plano de saúde caro, né? Assim, passa aperto, mas paga, porque a gente acha importante para não ficar por conta do SUS, né? E quantas vezes as empresas privadas aqui no Brasil negam esses tratamentos? O SUS não negaria, entendem? A questão toda é, né? Por que a gente está discutindo isso? Os Estados Unidos, ele tem um perfil, né? Moldado pelo Estado de Direito Liberal muito mais evidente do que os estados, por exemplo, na Europa. Vocês lembram disso? Sim. Quem pode me falar um pouquinho aí do sistema de saúde da Inglaterra? Lá é tipo assim, como deveria ser o Brasil, só que como realmente é, né? Que tipo assim, lá é um serviço de ótima qualidade, totalmente gratuito para todos os cidadãos e, se necessário, ainda eles custeiam o seu transporte para você sair do hospital. Surreal, que lá é igual, né? quando ele vai questionar por que tem um caixa lá, se é gratuito todo o tratamento, é porque aí o moço fala que se a pessoa não tiver condição, aí vai lá e eles pagam para a pessoa o transporte. Então, tipo assim, a gente vê nesse caso como é que deveria ser, né, o sistema de saúde gratuito aqui no Brasil, mas como é que as coisas funcionam realmente lá na Inglaterra fica super evidente que, tipo assim, eles têm serviços de ótima qualidade e totalmente gratuitos. Uhum. Não, surreal, né, gente? Surreal. Professor, Pode falar, Pedro.
Depois eu A passo senhora para a chegou Sandy. em um ponto que eu queria falar, que é essa questão do liberalismo, né? Aham, Eu não vou citar a Inglaterra, vou citar o caso da França, que foi até um exemplo que teve no documentário, né? perfeito. De um cidadão que voltou para a França para receber o atendimento. Aham. A ideia desse livre mercado, ela é válida. Porém, eu não concordo em ser totalmente liberal ter esse livre mercado, porque é necessária a participação do Estado. Mas Em, sou em, defensor. em setores mínimos, pelo menos, né, Isso, Pedro? em setores importantes, como educação, como saúde, pelo Uhum. menos. E nós temos o caso do Brasil, que tem o SUS, sou defensor do SUS, creio que é muito necessário, mas é um sistema muito precário. Você pega algumas cidades do interior, cidades mais assim no Nordeste ou até no Norte, assim, até aqui no Sudeste, em alguns estados, é um sistema precário, é uma corrupção. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Tem um desvio enorme de dinheiro na saúde, é dinheiro que não chega, né, nessas melhorias do SUS. Então, creio que se tivesse pelo menos um mínimo de um livre mercado, fazendo uma comparação com o Estado, Uhum. sendo esse regulador, ainda Uhum. poderia ser muito melhor. Porque nós temos na França também a França, que é o pai do liberalismo, podemos dizer assim, com a Revolução Francesa, Aham. e é um atendimento gratuito para todos. Então, eu acho que tem que ter esse consenso entre Estado e o mercado, e o livre mercado. E Porque se aí, desculpa, pode falar. só concluir, porque fazer igual ao Brasil, que é somente um livro, que é somente o Estado tendo o SUS em mãos, você tem um atendimento gratuito, mas tem essa precariedade. Ao contrário dos Estados Unidos, que não tem atendimento para todos, mas tem a melhor estrutura, uma das melhores estruturas do mundo em Em hospitais, saúde, né? em saúde. Cara, mas tem, né? Sim. Antes de eu falar a minha opinião, deixa eu só ouvir o que a Sandy ia falar. Sandy, pode falar. Sandy? Deve ter saído. Ô Pedro, eu concordo com o que você diz. Eu só discordo de um detalhe. No Brasil, a gente tem uma rede privada intensa. A gente também tem. A gente não pode esquecer que a gente tem, né? Os grandes hospitais, Albert Einstein, Mater Dei aqui, enfim, esses hospitais que são particulares, eles estão a serviço da saúde. Até porque, na própria Constituição Federal, é possível, é permitido, né? A livre participação privada na saúde brasileira, mesmo mediante pagamento. Não estou discutindo o pagamento, né? O pagamento ele existe. Agora, aqui no Brasil existem os planos de saúde, que é diferente do seguro-saúde dos Estados Unidos, né? Os planos de saúde, de alguma forma, eles nos ajudam aí a conseguir aquilo que o SUS não dá. No entanto, e aí você até falou sobre as agências reguladoras. Então, a gente tem as agências reguladoras que impõem aí condições, por exemplo, mínimas, né? Que o plano de saúde não pode cobrar o preço abusivo, né? Por exemplo, a pessoa que passa de 59 anos para 60 anos, às vezes tem uma alteração no plano de saúde, tipo, surreal, só porque entrou na faixa dos 60 anos. E aí tem, enfim, algumas regulamentações do governo, né? Que é um papel do governo pela Agência Nacional de Saúde. Para quê? Para poder segurar de alguma forma e promover dentro dessa esfera privada um acesso. No entanto, vamos lembrar agora da questão pública, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, existe o privado. Ninguém está falando que não existe. Nos Estados Unidos também existe, né? Para quem lá tem os seguros caros e tudo, vai ter, né? Agora, dentro daquilo que é público, né? O que é público não atende todo mundo nos Estados Unidos. E o que é público é ruim nos Estados Unidos. Aqui, o que é público é ruim também, né? Assim, a gente não tá falando que é o melhor dos mundos. Mas eu não sei quanto vocês, mas eu tenho uma segurança, tipo assim, é como se eu falasse, olha, na pior das hipóteses tem o SUS, né? Assim, oi, pode falar. Eu falei exatamente isso. Você ia falar isso? É. Porque, olha só, não, você ia falar antes alguma coisa, aí eu entrei na sua frente. O que você ia comentar?
falar duas coisas, do liberalismo e que tirar uma dúvida também. Vai lá, manda aí. No documentário, tem uma parte mais pro final que quando as pessoas não conseguem pagar o tratamento no hospital, elas são jogadas assim na rua, literalmente. Na verdade, é dentro dos hospitais públicos mesmo. Isso que eu queria saber. Eu queria saber o que era aquele lugar que recebia elas. Então, isso assim é uma crítica. É claro que eu imagino que eu não, assim, quem sou eu para imaginar alguma coisa, mas eu não sei se isso acontece todos os dias, como o documentário mostra, né? Aquilo ali são atendimentos públicos, que a pessoa tem acesso vai lá, né? No hospital público e tal, vai ter o tratamento. E aí, vamos supor, ela, sei lá, já tem condição de sair, mas a família não vai buscar. Isso acontece aqui no Brasil também. Só que no Brasil as pessoas não são despejadas, né? Então, às vezes, as pessoas ficam ali ocupando o sistema, ocupando os leitos. E aí, o que os hospitais fazem? Que tem aquele gueto, né? Que eles falam que é o gueto, aquele mendigo, indigentes, pessoas que foram abandonadas pela família, idosos. Eles largam essas pessoas que já foram tratadas lá. Tipo assim, não tem ninguém para vir buscar a pessoa, mas a pessoa já foi tratada, então ela tem que sair. Porque tem que sair, né? O sistema público tem que sair. E aí... Não totalmente. Pode falar. Não totalmente tratada, né? Que eu lembro de uma senhora que tava com os pontos sem cicatrizar, com a perna ainda machucada. Nossa Senhora. Enfim, como não é a nossa realidade, a gente não sabe, né, se isso é verdade ou não. É claro que o documentário ele tem uma crítica muito grande, né? Porque o que ele quer evidenciar, na verdade, são as críticas aos Estados Unidos ali. Isso aí fica bem evidente, não resta dúvidas. Mas o interessante é a gente tentar equiparar, porque essas pessoas, por exemplo, que vamos supor que eu acredito que no Brasil tem várias pessoas também que vão ser tratadas no SUS, às vezes idosos, né? Pessoas com algum tipo de doença mental, por exemplo, que as famílias abandonam. Não resta dúvida, né, gente? Tenho certeza que abandona. Mas, assim, é claro que existe um encaminhamento, pelo menos, dessas pessoas a lugares públicos de acolhimento, né? Casas de repouso público. Existe um acolhimento. E nos Estados Unidos, não. Aí a pergunta que eu fiz no trabalho, né? Que eu acho que o Pedro começou a responder isso também, foi isso. Que aí eu queria que vocês pensassem. Será que isso dos Estados Unidos é um crescimento desenfreado da economia? É colocar na mão do privado aquilo que seria de obrigação pública? É a pergunta. É claro que isso aí é uma discussão que pode envolver todos os lados. Mas vamos lá, quem pode falar isso para mim? A senhora perguntou se seria um cenário do liberalismo desenfreado, né? E eu... Ai, só um minuto, peraí. Me ajeitando. E para isso, eu acho que a gente tem que analisar primeiro o que seria o liberalismo. E o liberalismo seria uma economia de livre mercado, né? Onde a intervenção estatal seria mínima e às vezes até inexistente. Eu não acredito muito em Estado que seja totalmente liberal, né? Porque, gente, não tem como, né? Não tem como. Então, assim, qual que é a crítica do liberalismo que eu faço? A gente prega uma coisa, livre mercado, livre não sei o quê, o Estado não tem que intervir, não tem nada, mas a gente não dá conta sem o Estado. Porque se tivesse só na mão do liberal, olha o que ia acontecer. E outra coisa, que é o grande problema do Brasil, tá, gente? O grande problema do Brasil não é o liberalismo. O problema do Brasil, Pedro, na minha opinião, é o corporativismo. A gente tem um sistema de livre mercado em que as pessoas podem entrar no mercado, mas quem que entra? São só os grandes, né? Nunca é
o microempresário ou o pequeno empresário? É sempre os grandes, por exemplo, que ganham licitações. Na construção civil, você só vai ter empresas gigantes, tipo Odebrecht e tudo, ganhando, né? Então, por mais que... Isso eu concordo, professora. Né? Eu estava até conversando com as pessoas que não tem muito, sabe, que me perguntaram como é que é essa questão do Brasil, e Uhum. 3 pessoas me falaram assim, mas o Brasil é um país pobre. Então, essa questão da nossa riqueza estar na mão de poucos, passa a impressão para quem não tem esse conhecimento que o Brasil é um país pobre. Mas É, na realidade não é. Nós somos a 7ª, 8ª maior economia do mundo. é o Brasil rico, mas é miserável ao mesmo tempo, né? Sim. A sensação que a gente tem é essa. Por quê? O tempo todo, se vocês analisarem a questão do Brasil, quem que ganha vantagem? Quem são as Tá empresas? mudo, professora, não tô te ouvindo. Vai. E agora? Tá mudo? Não, aqui não. Eu tô escutando Aqui normal. tá normal também, professor. Pedro, tá mudo? Você tá me ouvindo? Voltou agora. Voltou? Beleza. A grande questão é o seguinte, então, quem consegue licitação, quem consegue entrar no mercado, assim, gente, e de fato ser concorrência, né? Toda vez eu penso nisso, assim, sempre que eu vou comprar algum produto que eu tento comprar na mão de pessoas menores, o preço é sempre mais caro, né? Então, por exemplo, qualquer coisa, vocês sabem disso, mas aqui eu tô comprando aqueles negocinhos de organização de casa, de gaveta, organizador Sei. de gaveta, Organizador, né? Aí, quer dizer, aí eu fiz uma pesquisa grande, assim, em Belo Horizonte, com as lojas que vendem isso e tal. Aí tinha um preço X. Aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada na internet. Aí na internet, nas grandes lojas, né, tipo assim, Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, nessas lojas que são lojas grandes, tinha os mesmos produtos, assim, R$5 mais barato, né? E que na grande quantidade ia fazer diferença. Aí você, né? A pessoa fala assim, nossa, na real, eu vou acabar comprando mais barato, porque a gente quer o mais barato, a gente quer a concorrência, né? Para isso é a concorrência, para isso é o livre mercado. Mas é muito difícil você ser concorrência no Brasil. Então, os bancos, quantos bancos que a gente tem, gente? Bancos, né? Instituições financeiras mesmo. A gente tem Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Governo. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Nos Estados Unidos, são quase 2.000 bancos. Quase 2.000 bancos. Aqui a gente tem 5. Agora nossos bancos digitais começaram a ganhar mais força, né? Isso, Aí, exatamente. Eu até fui comentar isso. Aí eu até abri conta, tanto do escritório, agora eu abri conta no Inter, quanto uma conta física também. Por várias razões, né? Primeiro, porque eu posso resolver tudo na internet, não precisa ir na agência para nada. Porque nos outros bancos você tem que ir para a agência fazer tudo, né? Aí, Sim. segundo, eu posso fazer um monte de emissão de boleto, eu posso fazer transferência, tudo sem pagar e sem manutenção de conta, gente. Olha que surreal. Assim, se a gente analisar friamente... Transferência bancária que você paga R$10,90 num banco normal, R$10,90 de graça. De graça, e quantas vezes você precisar. Então, assim, tem que vir novas empresas mostrando. O que eu acho que o Banco Inter, o Nubank e tal, tá mostrando pra gente? O tanto que a gente é trouxa, né? Porque às vezes a gente paga manutenções de conta de R$100 de manutenção de conta para ter benefícios. Que benefícios? E isso tudo regulamentado. Então, esses bancos que estão vindo com taxas zero de manutenção de conta e tudo, tá mostrando pra gente o tanto que a gente é trouxa, né? Pra mim é isso. Agora, é claro que também, né, por exemplo, o Inter ou o Nubank? Eu acho que é o Inter, né, que é da MRV? É o Inter. O Inter. Quer dizer, também é uma empresa gigantesca, né? Não é o Zezinho ali que vai ter uma instituição financeira. Vai tentar abrir uma instituição financeira no Brasil para você ver se você consegue. Né? O que você quer fazer? Na verdade, eu quero mexer com dinheiro, quero fazer empréstimo, então você não consegue, né? E o brasileiro é muito tradicionalista, professora. Você abre uma instituição nova, entre eles irem na instituição nova e no Bradesco ou no Banco do Brasil, eles vão no Bradesco ou no Banco do Brasil, mesmo que a taxa de juros seja maior. E outra coisa, por exemplo,
Nesse caso, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles são do governo, mas eles são concorrentes, né? Eles estão entrando aí como empresas, eles são empresas públicas, ok, porque existem ações do governo, mas eles estão entrando na concorrência. Então, por exemplo, quando tem, quem vai ter a folha de pagamento dos funcionários do Estado de Minas Gerais? Teve uma época que era do Banco Itaú a folha de pagamento, não sei se ainda é. Eu lembro que há muitos anos atrás eu recebia, quando eu fazia estágio na AGE, eu recebia pelo Banco Itaú, né? Quer dizer, mas hoje, normalmente, são o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica que ganha essas folhas de pagamento. É muito difícil a concorrência com os grandes, né? É muito difícil a concorrência entre eles. Então, assim, por exemplo, eles têm uma agência regulamentadora que, na verdade, não vai proteger o consumidor, vai proteger os privilégios deles, né? Vocês não sentem isso? Que as agências reguladoras, na verdade, elas existem para proteger as instituições? Tipo assim, eles cobram juros de 300% ao ano e tá tudo bem, gente. Justamente por serem instituições financeiras. O Santander né? está cobrando 15% do cheque especial na pandemia. 15%? Isso é um absurdo. Não, gente. 15% ao mês. 15% de juros. É surreal. Quer dizer, vezes 12 meses vai dar 170, né? Você paga mais de uma dívida em um ano. 170% ao ano. Então, você pegou 1.000, você vai ter que pagar 2.700 para poder pagar essa dívida, né? E isso só de juros, né? Fora correção e tal. Aí que tá essa questão do liberalismo, tem que ter essa regulação do Estado, porque se tiver um total livre mercado, acontece esse tipo de coisa, não só na economia, em todas as áreas. Em Saúde, todas as áreas. educação. E aí o Estado ainda, como a gente sabe, a gente vive num país corrupto, né? Um país corrupto, todo mundo sabe, que vai pegar aquelas verbas que eram destinadas para a saúde, que são destinadas para a educação, e vai ter o quê? Desvio. Porque a Nath estava falando, né? O grande problema, na minha opinião, é o desvio das verbas. Não é que o sistema não tem saúde, é o desvio das verbas, né? E aí vai dando uma raiva na gente, né? Quando a gente fala disso. Pode falar, Edson. Desculpa dele já tá tendo obra aqui. Se tiver uma bateção de fundo, estiver incomodando, vocês me falam. Não, O que a senhora falou é importante, porque além do Estado, assim, na sua grande maioria, ter a sua corrupção, ele por si só procura, às vezes, ser ineficiente. Por quê? Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Uhum. Eu trabalho no juizado especial de Contagem. Uhum. Certo? E lá, como as causas podem entrar sem advogado, muita gente simples, carente, entra com a ação à procura de algum medicamento, à procura de alguma cirurgia, alguma internação, assim, urgente. Entendeu? Uhum. Isso. Muitas vezes, mesmo com a ordem do juiz para fornecer o medicamento e tal, eles não fornecem. Não fornece. E normalmente, assim, às vezes o juiz dá pena de multa diária, né? Exatamente. Aí eles acabam só fornecendo como? Depois que a gente intima, assim, 2 vezes para eles fornecerem, a gente acaba tendo que fazer o bloqueio em conta para deixar o dinheiro com a pessoa, para a pessoa comprar. Olha Mas na isso. maioria das vezes o Estado mesmo não fornece, mesmo com a ordem judicial. Então, entendeu? e esse ponto é super interessante, Edson, porque existe a questão aqui no Brasil, né, dentro do SUS, até mesmo, eu ia comentar sobre isso, só não vou adiantar, é um entendimento já do Supremo Tribunal Federal que reconhece o direito das pessoas a terem os tratamentos, quaisquer que sejam eles, custeados pelo SUS. Mesmo que não esteja dentro de uma lista, porque ali a gente tem uma lista aí de tratamentos e de medicamento, né? Pelo SUS. Mesmo que esteja fora dessa lista, se a gente entra na justiça, judicialmente, o que vai acontecer? O juiz vai dar. O Edson falando, o juizado, qual juiz, né, Edson, que vai ter coragem de negar para um cidadão um medicamento que ele precisa, uma cirurgia que ele precisa, um leito. Às vezes o cara tá na UPA, internado, sofreu um AVC e tá na UPA. Não tem leitos públicos, né? Então, o Estado ele tem que se virar. Só que aí é isso. Aí eu vou impor multa
talvez isso não surta efeito, só quando bloquear o saldo que eles vão fazer alguma coisa. E aí, até lá, às vezes a pessoa já morreu, até lá a pessoa já não, né, não vai, já fez. Eu já encontrei diversas vezes que na hora que a gente tinha que intimar o autor para alguma manifestação, ele estava falecido. Tipo assim, perdeu o Entendeu? objeto da causa. Isso, exatamente. Gente, isso é surreal, né? Mas existe, eu acredito que ainda existe a justiça nesse sentido, né? A justiça ainda trabalha muito em prol, neste caso da saúde, eu acho que vocês vão concordar comigo, em prol do cidadão, né? Qual juiz que não vai dar o direito ao cidadão de ir e de conseguir a medicação? Mesmo quando é medicação importada, por exemplo, medicação que tem que trazer de fora e tudo, normalmente a gente, assim, todos os casos que eu já vi, já ouvi, já entrei, todos os advogados ganharam. Porque busca judicialmente, não pelas vias administrativas, porque busca judicialmente. A única coisa que tem uma manifestação do STF contrária é no sentido de que o SUS seria obrigado a arcar com tratamentos fora do Brasil. Às vezes, quando a gente escuta falando, né, de pessoas que vão para fora do Brasil e que buscam esses atendimentos pelo SUS, né, o Estado cobrar, o Estado pagar. E aí existe já o entendimento de que, assim, o que está dentro do Brasil, mesmo que privado, mesmo que não público, o SUS deveria arcar. Então, judicialmente você consegue. Agora, se você entrar na justiça, por exemplo, exigindo meu tratamento no exterior e pro exterior, aí o SUS não deveria pagar, né? Porque aí é complexo, né? Complexo. Mas ainda dentro do documentário, gente, o que vocês me falam aí? Não, sabe que a gente estava falando da Inglaterra, né? Que aí a Sandy comentou que dava dá dinheiro, dá o auxílio. Eu acho que foi a Sandy, né? Que comentou. Acho que foi a Natália, eu estava falando sobre liberalismo. Então a Nath falou que dá o dinheiro para a pessoa ir para casa. E aí, dentro disso, vocês devem ter visto que o Estado, ele oferece, por exemplo, uma pessoa de apoio. Quando a mulher tem filho, o Estado manda um apoio. Isso foi na França, eu acho. Na França, foi, né? Que é o mesmo lugar onde dá uma semana para lua de mel, que dá 2 dias quando vai mudar de apartamento. Gente, surreal, né? Aí você tá lá toda com o filhinho, nenenzinho e tal. Aí tem alguém que vai, ajuda a lavar suas roupas, né? Ajuda a fazer a comida. Afinal, né, gente? A mãe tá ali naquele momento precisando. Imagina aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mal a gente tem a licença maternidade. As pessoas que trabalham na informalidade não se podem dar o luxo de ter uma licença maternidade, né? Eles deram 3 meses, né? Eles deram 3 meses para um cara só se recuperar psicologicamente para voltar ao trabalho. Ele já tinha ficado afastado, aí se recuperou, teve mais 3 meses para se recuperar psicologicamente para voltar ao mercado. Ao trabalho, né? E no Canadá, vocês viram falando do Canadá? Gente, eu já gostava do Canadá antes, depois desse documentário eu já quero ir pra lá. Não, dá muita vontade mesmo. Canadá fica assim, viu? Uma moça americana casou até com um canadense, né? Isso. Só para conseguir auxílio. No Canadá. Normalmente os brasileiros casavam com o americano para conseguir visto, né? Ainda conseguem, né? Ainda tem muitos casos de brasileiro que estão lá informal. Aí arruma casamento para eles conseguirem visto, né, gente? Vocês já viram isso? Já é o que mais tem. Agora, só um comentário. Não é incentivando ninguém a ir para os Estados Unidos, não. Mas tem um site, um perfil no Instagram que chama morar.eua. Não sei se vocês já viram. Mas o cara, ele ensina várias técnicas como você faz para obter vistos permanentes nos Estados Unidos. Inclusive, vistos de profissões. Então, por exemplo, o advogado, ele tem que comprovar algumas coisas. Por exemplo, que já tem mais de 5 anos de carreira, né? Pós-graduação e tal, ele consegue entrar com um pedido de visto permanente para os Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Eu não. Pois eu fui analisando, fui vendo um monte de coisas que ele fala. Eles têm várias profissões, assim, que tá dentro lá dos decretos. Eu não vou saber explicar direito, mas está dentro dos decretos, assim. Profissionais, por exemplo, de direito, que estejam
vinculados à sua ordem, né? A OAB, suponha. Que tem ganhos acima de tantos... Acho que é acima da média, né? Tenham ganhos acima da média. Que já tem mais de 5 anos de profissão e pós-graduação, tem direito a requisitar o visto permanente nos Estados Unidos, que dá o green card, o entra e sai do país na hora que quiser. Que loucura, né? Isso é só um comentário, não tem muito a ver com o assunto, não, mas eu achei tão interessante. Tem uma empresa, que é essa, que tem esse perfil, que é o Moraioa, que ajuda as pessoas a conseguir esses vistos, dependendo da profissão delas. Enfim, só tô comentando. Não tô falando pra vocês irem embora pros Estados Unidos, não, tá, gente? Mas eu acho que é uma coisa relevante para se saber. Mas aí, o Canadá, né, Nath? Sabe, não sei se vocês viram, 2 anos de licença maternidade para família. Então, pode ser usufruído de qualquer forma. Pode ser os 2 anos tirado pela mãe, 1 ano pela mãe e 1 ano pelo pai, 1 ano pela mãe e pelo pai juntos, né? Ou 2 anos pelo pai. Da forma como atender melhor aquela família. Olha isso. Aqui no Brasil nós temos 4 meses de licença maternidade, né? 4 meses sofridos para conseguir ainda. Sofridos. E outra coisa, né, Sandy? Tipo assim, igual, por exemplo, acho que eu sei que comentou, né? Sua mãe que tem o salão? Isso. Pensa só se fosse sua mãe. Sua mãe poderia se dar o luxo de deixar o salão sem ir no salão? Sem... Não mesmo. Quando ela fez cirurgia, ela teve que tirar o útero e a vesícula de uma vez só. Ela tentou entrar no INSS, que ela paga, né? E ela recebeu só uma pequena parcela. E não foi equivalente ao tempo que ela ficou parada. Não, gente. Aí eu ia entrar nesse tripézinho, né? Todo esse filme que a gente viu e tudo, era pra gente falar, pra gente tratar desse assunto, que é a Seguridade Social no nosso país, né? A Seguridade Social, então, ela está prevista na Constituição Federal. Quem sabe o que faz parte da Seguridade Social? Tem um tripé. A gente já falou, é a saúde. Qual que é o outro tripé da Seguridade Social? Professora, Previdência e, se eu não me engano, assistência. Assistência. Social. É isso aí. Ia falar desses 3 pezinhos. Então, quando a gente fala de Seguridade Social, a gente tem que entender que nós estamos falando de previdência, saúde e assistência, né? A saúde no nosso país, então, ela é pública, ela é universal, né? Todas as pessoas que estiverem no nosso país, só dela pisar no nosso país, ela já terá direito ao atendimento pelo SUS. Que, ao meu ver, né, a Terezinha, talvez sendo uma das mais velhas aqui que vai concordar ou não comigo, né? Tô até tentando destravar seu áudio, Terezinha. Vê se você recebeu o pedido aí. Eu não tô te ouvindo. Você tem que aceitar. Dona Terezinha, clica na tela e clica no microfone. Isso. Mas ele apaga de novo. Pronto, agora já deu. Que eu ia comentar com vocês o seguinte. Você lembra, Terezinha, como que era o INPS antigamente? Muito pouco, porque eu sempre observava muito esses negócios de INPS, plano de saúde. E eu já tenho plano de saúde tem mais de 30 anos. Porque na verdade, antes de ser INSS... Que é a Vitalis. Não, beleza. Mas o INSS, né, antes de ser o INSS da forma como a gente conhece, né, a gente tinha o INPS. O INPS, gente, era um sistema super precário. Era a Previdência Social, só que era tudo. Aí você tinha que ir lá, conseguir uma senha. Você ficava na fila a madrugada inteira para conseguir uma... Isso aí eu lembro. Você ficava umas 4, 5 horas na fila para conseguir uma senha. Uma senha. E normalmente não conseguia, né? Porque era só... Isso aí é cedinho, isso aí é de madrugada. Mesmo muitos vizinhos meus aqui era assim.
O povo, gente, dava muita dó, né? Assim, as pessoas iam É. de madrugada. Hoje, 30 anos depois, né? Eu tenho uma sensação, tá, gente? É uma sensação de que a saúde está um pouco melhor no nosso país. Claro, né? Vamos falar aqui que é precário pra caramba. Mas, por exemplo, onde que a gente vacina, né? Professora, mas aí a população aumentou demais, Sô. Também, tem esse detalhe também. Aumentou muito. É o comentário que eu vejo assim, quando a gente está numa fila no banco, vai para um banco, as pessoas mais de idade falam que antigamente era isso, era aquilo, mas também a população aumentou muito. É verdade, Terezinha. Isso é um ponto muito relevante, sim, né? Porque a gente tem que lembrar de que como é que o Estado também vai dar conta de 250, né? 280 milhões de brasileiros. Quando eu estudei na escola, quer dizer, alguns anos atrás, metade da minha vida para trás, mas quando eu estudei na escola, eram 150 milhões de brasileiros, o número que a gente tinha, né, de população. Já tinha naquela época, né? 150 milhões, que já era muito. Hoje tem 250 milhões. Quer dizer, né? Assim, foram 500 anos para chegar em 150 milhões. E pouco mais de 15 anos para chegar a 100 milhões a mais. Não é muito louco isso? Se a gente parar para pensar? É muito louco, o crescimento é muito louco, né? Mas aí, qual que é a questão? Né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que a saúde melhorou muito, ou tem melhorado muito. No entanto, é muito insuficiente, né, Pedro? Quando você falou, principalmente nas cidades dos interiores, às vezes tem cidade do interior que não tem nem hospital, que não tem que ir para a cidade vizinha, porque naquele município não tem saúde, né? As pessoas ficam aí a ver navios, às vezes, né, assim, enfim. E o interessante é que, para mim, o dinheiro ele até existe. Se a gente for ver as contas, é muita grana que vai para a saúde. É muita grana. O problema é que processos licitatórios caríssimos, né? As empresas que ganham as licitações nem sempre vai ter aquele binômio, né, de eficiência, né, que é prestar o melhor produto pelo menor preço. Nem sempre. Mas aí vai falar que não existem outras empresas adequadas àquele tipo de serviço. Enfim, então existe toda uma corrupção, todo um sistema de pessoas que mamam ali nas tetas do governo, né? Que vai prejudicar tudo. Mas a saúde no nosso país, ela é gratuita e ela é para todos. Não resta dúvida, por exemplo, que hoje eu e todos vocês imaginam, a gente se vacina no SUS. A gente não tem que pagar vacinação em rede particular, não é? Das principais doenças, por exemplo, a gente vai no SUS bonitinho e a gente é atendido e tem, né, normalmente tem as vacinas. Já tem, por exemplo, já tem uns 3 anos que eu tenho acompanhado isso, mas sempre sobram as vacinas de gripe, podendo atender mais parcelas da população, porque sobrou. Aí prorroga, né, a vacinação gratuita e tudo. Mas, enfim, então, a saúde no nosso Brasil, ela é universal e gratuita. E a Previdência Social? O que vocês sabem sobre a Previdência Social? Alguém sabe o que é Previdência Social? É o nosso INSS, é o desconto lá no nosso salário todo mês. A gente só lembra do nosso Aquele belo pagamento, desconto. né, Pedro? Só o pagamento que a gente lembra. Mas essa contribuição previdenciária, né, que vai para o INSS, ela não é só para a Previdência, né? Na verdade, é uma contribuição que vai para todas as áreas da Seguridade Social. Mas é ela que nos garante o direito à Previdência Social. Esse direito à Previdência Social, então, não é para todos e não é gratuito. É apenas para as pessoas que contribuem para a Previdência Social.
Não é isso? Ou seja, eu tenho seguro, eu tenho assistência saúde, tenho seguro salário maternidade, auxílio acidente, possibilidade de me aposentar? Tenho, mas desde que eu contribua, né? Aí que tá a questão. A Previdência Social, ela já não é para todos igual à saúde. A Previdência Social são para aquelas pessoas que contribuem na medida da sua contribuição. Que ainda os direitos que eu vou ter à Previdência Social vão ser diferentes do direito de outras pessoas da Previdência Social. Uns mais, outros menos, porque vai depender ali dos valores de contribuição que cada um contribui. Então, o primeiro tripé, né? O primeiro pé do tripé, a gente tem a saúde, que é universal e pública. O segundo pé do tripé, a gente tem a Previdência Social, que é para aqueles que contribuem. E o terceiro tripé, quem sabe? Professora, eu não tenho muito conhecimento sobre assistência social, mas no caso seria, por exemplo, uma participação do Estado mesmo auxiliando a população, como Bolsa Família, esse tipo de Você acabou de política? falar, é a assistência social, né? O terceiro tripé é a assistência social. É para as pessoas que precisam. Elas também, a assistência social, ela independe de contribuição, mas ela existe para auxiliar as pessoas que precisam dela. Ok? E aí é isso mesmo. Então, eu vou ter vários benefícios. Por exemplo, um benefício que está sendo muito comentado, né? É o benefício de prestação continuada, o BPC. Vocês já ouviram falar nele? Já. Né? O BPC, então, são benefícios que é dado um salário mínimo para idosos acima de 65 anos que nunca contribuíram para a Previdência Social e para pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. No entanto, para ter direito ao BPC, a renda mensal familiar não pode ultrapassar de meio salário mínimo per capita. Até ano passado, antes da reforma da Previdência, era 1/4 do salário mínimo per capita. Ou seja, uma família de 4 pessoas que ganhasse um salário mínimo, ela poderia ganhar até um salário mínimo. Gente, sei lá, vamos arredondar para R$1.000. É como se fosse R$250 por pessoa. É muito pouco, né? Então, é difícil de pensar que teria como manter uma família com esse gente, dinheiro. como? Não tem como, não tem. Como? Ó, aqui a minha luz aqui queimou. Pensa comigo. Não tem como você pagar R$250 para manter uma criança, para manter um idoso. Só de medicamentos, né? Assim, pressão, diabetes, okay? Mesmo tendo farmácia. Gente, o que é isso aqui? Minha luz tá criando energia sozinha aqui, peraí. Vou ver se eu tomada. Enfim. E aí, pessoal, é surreal, né? Os R$250. Aí, quando foi na reforma da Previdência, aumentaram para R$500. Que ok, aí já seria R$2.000 por uma família de 4 pessoas. Mas ainda assim é surreal, não é, gente? Você pensar numa família... Ainda é pouco ainda, né, professora? Muito pouco, né? Ou seja, só as pessoas que recebem hoje, né? Até R$2.000, se sua família for de 4 pessoas. Porque a gente tem que lembrar que a renda é per capita, né? Ou seja, se for, vamos supor, só uma mãe e um filho, para ela ter direito a receber o benefício de prestação continuada, ela tem que ganhar um salário mínimo. Um salário mínimo é muito pouco. Então, beleza. Essas pessoas, elas vão ter o quê? A assistência do governo. É esse terceiro pé do tripé. Por quê? A assistência do governo, ela existe justamente para as pessoas que dela necessita, né? Que aí o Pedro falou, são vários benefícios que são dados aí para as pessoas, né? Para a pessoa sobreviver. Aí eu não sei qual que é a opinião de vocês, gostaria de ouvi-los. Mas, assim, existe um sentido de ter esses benefícios, não existe? O que vocês acham sobre esses benefícios aí? O Pedro até falou
sobre seguro, salário família, bolsa escola, enfim. Tô até misturando, tem uns benefícios aí que nem é da assistência social, mas é de uma maneira geral, né? Esses benefícios de um Estado que auxilia. O que vocês acham sobre isso? Quem me dá a opinião? É o mínimo que o Estado pode fazer, né? Porque, querendo ou não, ele é o responsável por toda essa desigualdade que tem na sociedade. É o mínimo que o Estado pode fazer. Então, e o interessante é porque, às vezes, por exemplo, quanto que é a Bolsa Família hoje? Eu tô até curiosa aqui. Mas deve ser, tipo, R$170, R$200? Nem isso, talvez. Foi para 300 agora. Deixa eu ver Não aqui. sei, Lula. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Bolsa Família. Eu vi ontem na televisão que vai para R$300. Peraí, destinado a uma situação de pobreza que tem as suas composições de gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O valor de cada benefício é de R$41 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando até R$205. Gente, é R$41. O que faz com R$41, gente? O que você faz com R$41? É R$41 por quê? Por filho? Por filho, né? Porque, na verdade, é assim, por situação, vamos dizer. Então, por exemplo, uma mãe que amamenta ou gestante, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos apenas. Então, por exemplo, se eu tenho 3 filhos de até 15 anos, aí o valor seria de R$41 por filho. Então, R$123 aquela família vai receber. Só que aí cada família pode acumular até 5 benefícios, chegando a R$205 apenas. Só que 5 benefícios, ou seja, você tem que ter pelo menos 4 filhos para ganhar R$205. Aí o que mais me impressiona de tudo, gente, que é a minha crítica a nós mesmos, né? A própria população, não só ao Estado, Sandy. Mas quantas vezes vocês já ouviram comentários tipo, lá, fica só fazendo filho lá da favela para poder ganhar Bolsa Família? Eu mais escuto aqui no salão. Vocês não escutam isso, gente? Eu já escutei isso 500 vezes. Várias vezes. Lá, fica lá fazendo filho aposta só para ganhar a Bolsa Família, para ter direito à Bolsa Família. Aí eu falo assim, a conta não fecha, né? Porque R$41 você não compra nem um pacote de fraldas. É melhor você abrir mão desse R$41 do que ter mais um filho. Um filho não custa R$41. Gente, não mesmo. Eu tô falando com vocês. Um pacote de fraldas custa tipo R$40. Um pacote. Não, você não paga nem uma conta da TIM com R$41, você consegue pagar. Isso fora as crianças que precisam tomar fórmula, que é um pote daquele por semana e é R$50. Né? Um pote. E assim, e precisa. E não só crianças tipo assim, que a mãe não amamenta, mas, por exemplo, que tem aquela. Tem algumas doenças, né, que são evitadas pela fórmula, tem umas fórmulas específicas, né? Aquelas crianças, por exemplo, que têm. Eu esqueci o nome da doença. Ai. Esqueci agora, gente. Enfim, doenças aí relacionadas à nutrição, aí existem umas fórmulas específicas. Essas fórmulas específicas custam tipo R$120, né? Custa R$120, não custa R$40 igual a fórmula normal do leite. Então, aí eu sempre questiono muito isso. As pessoas que falam assim, nossa, também fica lá na favela sem trabalhar, né? E sempre na favela, né? As pessoas sempre falam como se fosse tudo acontecesse dentro da favela, né? Se só as pessoas da favela que recebessem, que precisassem, né? Fica dentro da favela, sem trabalhar, fazendo filho, após que é para ganhar Bolsa Família. Enfim, são vários conceitos que, assim, a gente aqui na nossa disciplina, a gente está tentando desconstruir de alguma forma. Por quê? Porque a gente é estudante de direito, a gente tem que saber o que são esses conceitos e saber a hora de criticar e a hora também de falar, opa, aguenta a mão aí, né? Então, por exemplo, já vimos aqui que o Bolsa Família não é um valor desejável, né?
Valor desejado. E isso, pessoas que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza, né? Quer dizer, qual o valor para quem tem 2 filhos? Eu tô só conferindo aqui, mas é isso mesmo. Alguns outros sites aí estão falando que na verdade é um pouco mais de R$40, mas não importa aqui, né? Tô colocando aqui como valor, uma média mesmo. Aí, pessoal, outro benefício que eu queria questionar com vocês, que eu queria comentar com vocês, é sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele não é um benefício assistencial, ele é um benefício previdenciário. O que isso significa? Quem sabe me falar? Alguém sabe? Auxílio reclusão seria para quem está preso? Para quem está preso. Só que não é assistência, ou seja, é previdência. Quando eu falo de previdência, a pessoa ela tem que contribuir para ter direito àquele benefício. Igual o salário maternidade, eu não preciso contribuir. Ou seja, eu só vou receber o salário maternidade se eu estiver contribuindo bonitinho todo mês. O auxílio reclusão também, né? Ou seja, a pessoa que vai ter direito àquele auxílio reclusão, gente, não é qualquer preso. Não é todos os presos do sistema penitenciário. É aquele que trabalha lá dentro, né, não? Não, antes disso, né, Terezinha? A pessoa que vai receber é a pessoa que é o trabalhador, né? Que contribuiu no mínimo 24 prestações, ou seja, no mínimo 2 anos trabalhando, contribuindo lá com carteira assinada, bonitinho, bonitinho, bonitinho. E aí, por alguma razão, ela vai ser presa. Por exemplo, sei lá, algum tipo de corrupção, alguma briga no bar, um homicídio culposo. Claro que tem, né? Outras formas de outros crimes mais pesados aí e tal. No entanto, às vezes, tem o pai de família que cometeu um roubo, que entrou na casa de uma família para roubar. Não estou falando aqui que roubar é bom, não é isso. Mas vamos supor, a pessoa sempre trabalhou e ela cometeu um roubo. Ela foi por um inconsequente ali e ela foi presa. Esse cara, vamos supor, somente se ele estiver bonitinho, trabalhando, contribuindo 2 anos para a Previdência Social, que ele vai ter direito de receber auxílio reclusão. Aí a pergunta que eu faço é, será que toda a população carcerária, a população que está na prisão, eles contribuíam bonitinho para a Previdência Social? Com todo Eu acho que não. Inclusive, a maioria dos detentos não tinha nenhum emprego com os trâmites legais, CLT, essas coisas. A grande maioria não, gente. O cara que ele é criminoso, vamos dizer assim, preconceituosamente, né? Mas assim, o cara que é criminoso ali de raiz, né? O criminoso de raiz, ele não está preocupado em contribuir para a Previdência Social, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala do auxílio reclusão, a gente fala assim, né? A gente escuta falando assim, nossa, que absurdo, né? O cara tá lá preso, é um criminoso e ele ainda tem direito de receber um salário mínimo, né? É um pouquinho mais que o salário mínimo, mas enfim, um salário mínimo. Olha que absurdo. Eu não vou ficar sustentando vagabundo, não é verdade? E aí, o comentário, né, que tem aí por trás dessa fala, o que eu tô mostrando é que às vezes são pessoas normais, pessoas que podem, porventura, vir a ser presas, claro, por uma tristeza, de terem sido corrompidos aí pelo sistema, né, e de terem, enfim, cometido algum crime, mas eles não vão ter direito a receber o auxílio reclusão. Quem vai receber o auxílio reclusão são pessoas que contribuíam, né? Ou seja, uma infelicidade levaram essas pessoas para as prisões, mas normalmente não são criminosos de raiz. Eu tô falando isso, assim, é bem preconceituoso falar isso, né, criminoso de raiz, mas eu quero dizer que aquele cara do tráfico, né, o cara que já é ladrão mesmo, ele não tá contribuindo para a Previdência Social.
Então ele não vai Ele tá ter nem direito. preocupado. Nem preocupado. Ele tá tirando do outro para pegar para ele vai ficar dando dinheiro para a Previdência Social? Não vai, né? Nunca. Então, assim, a crítica é essa, porque esse auxílio reclusão ele não vai para essas pessoas. Ele vai para pessoas que contribuíam. E detalhe, o auxílio reclusão não é o direito do preso. É direito da família do preso. Olha que interessante isso. Quem recebe é a família, né? A família de baixa renda que tenha filhos menores, né? Pessoas aí Tem essa capazes, também. né? Ou seja, você imagina aquele pai lá, por mais criminoso que ele seja, ele cometeu um crime. O que a família dele tem a ver com isso? Né? Aí, às vezes, aquele cara que era o sustento da família. Tem 3 meninos lá, catarrento lá para cuidar, para a mãe cuidar. Como que a mãe vai cuidar daqueles 3 meninos, né? Então, assim, eu tô falando que dó, no final das contas. Se a gente parar para pensar isso, não dá uma dó? E aí a gente... pode falar. Acho que tinha um projeto de lei, que está tentando transferir esse auxílio para as vítimas. Porque Para as vítimas. eu tenho dó, na verdade, da família das vítimas, sabe? Porque Vitor, talvez eu quero até assim deixar muito claro o que eu tô falando aqui, porque daqui a pouco vocês vão falar assim, professora tá defendendo bandido, né? Não é isso. É claro que tem o lado da vítima, que tem o lado da família da vítima, que eu também acho que deveria sim, mais do que tudo, ter um auxílio do Estado, né? Talvez um auxílio até permanente, às vezes o pai, né? Enfim, é morto, tirado da vida, e essas pessoas realmente elas ficam a ver navios. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas o que eu estou dizendo é que a família do preso, o menino de 5 anos do preso, ele também não é obrigado a passar fome porque o pai está preso, entendeu? Sendo que, Vitor, sendo que o pai contribuía para a Previdência, ele pagava bonitinho, né? Há anos ele paga todo mês ali bonitinho a Previdência Social, que é um seguro, né? Eu estou pagando a Previdência para me assegurar dos infortúnios da vida. Quais são esses infortúnios da vida da Seguridade Social? É a morte, quando a pessoa morre, correto? É a maternidade, quando a pessoa fica grávida. A saúde, o auxílio saúde ou acidente, né? Quando a pessoa tem um acidente e tal, precisa tirar o salário, assistência saúde lá, o salário saúde. Que mais? Aposentadoria, ou seja, quando a pessoa fica idosa. E quando a pessoa vai presa, é um seguro. É como se eu estivesse pagando um seguro. Eu pago meu seguro todo mês. Por quê? Quer dizer, né, Pedro? Todo mês descontam da gente o nosso seguro. Para quê? Para que, em dia, para quando eu precisar desse seguro, ele existir. Que seja porque eu morri e os meus dependentes têm direito a receber esse seguro, porque eu adoeci, porque eu fiquei grávida ou porque eu fui presa. Entendeu? Não estou falando que a família da vítima não teria que ter um benefício. Eu acho que teria sim. Mas vamos supor, né? Eu estou colocando hipóteses aqui. Vamos supor que, sei lá, uma pessoa muito querida de vocês atropele alguém, um homicídio culposo. Um trabalhador normal, pessoa de boa índole e tudo, envolve num acidente, tá? E atropela alguém. Aí essa pessoa vai ser presa por causa de negligência, mesmo sem culpa, mas ela dirigiu ali com imprudência ou foi negligente. E ela vai presa. A família dela, ela tem que ser levada à miséria, sendo que ela contribuía. Entendeu a minha questão, Vitor? Sim. Porque, assim, se a vítima contribuir, ela também vai ter o direito. A família da vítima vai ter, né? Vamos supor, a vítima morreu. Se ela contribuir, você concorda que os dependentes dela também vai ter a pensão por morte da vítima? Uhum. Né? Ou seja, então eu também estou tentando assegurar minimamente o mínimo necessário, né?
para essas pessoas. Claro que eu acho que deveria ter indenização, deveria ter uma forma de auxílio, não resta dúvidas. Mas eu acho que são coisas diferentes. Essa é a minha opinião, vocês podem, inclusive, discordar delas. Pode até continuar falando, que eu até meio que te cortei, né, Vitor? Falando isso. Não, o que eu estava dizendo é que eu, particularmente, acho sim um absurdo o auxílio reclusão. Uhum. Inclusive, salvo engano, a pessoa recebe esse salário que é maior que um salário mínimo. Já diga-se de passagem que acho que para conseguir esse valor, um aposentado acho que não consegue contribuir o mínimo, assim como essa pessoa, e é por filho, diferente de talvez um aposentado. Não. O que não é? É porque assim, na verdade o valor, eu acho que é 1.200, tá? Sim. O auxílio reclusão, se não me engano, não tenho certeza desses valores, mas eu acho que é R$1.200. Até R$1.200 se a pessoa tiver filhos menores. E aí a quantidade por filho é tipo assim, vamos supor, R$400, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não é 1.200 por filho, não. Entendi. O valor tem alteração por filho e fica. Mas eu não acho justo uma pessoa que faz um mal para a sociedade e ainda ser dessa forma assim amparado, uma vez que a vítima tem muito pouco, a família da vítima, né, porque às vezes a vítima nem está mais aqui, tem muito pouco amparo do próprio Estado. Então eu acho que é totalmente uma inversão de valores e que eu não concordo nem um pouco. Não, tudo bem. Eu acho que todo mundo também é livre para concordar ou não concordar com alguma coisa, né? O que eu tô querendo só mostrar para vocês tá dando Ô, Terezinha, eu cortei o seu áudio aqui só porque tava dando um barulho. Qualquer coisa, você levanta a mão que aí a gente te escuta. Que aí eu abro o seu áudio de novo, tá bom? Aí, Vitor, eu só tô querendo, assim, problematizar uma coisa que, às vezes, a gente acha que aquele preso que está recebendo, primeiro, que não é o preso, é a família do preso, né? Então, só tô colocando essa questão. E segundo, que são famílias de baixa renda, não é qualquer preso, não é, tipo, o milionário que vai ser preso, que vai receber auxílio reclusão. São pessoas que recebem até um salário mínimo, né? E, em terceiro lugar, que são pessoas que eu acho que é o mais difícil dessa história toda, que são pessoas que contribuem para a Previdência Social. E o que eu estou querendo falar é o seguinte: tem direito ou não tem direito? Agora, vamos pensar num seguro. Qual que é a proposta do seguro, né? Qual que é a proposta do seguro? Eu estou pagando um seguro para quando acontecer alguma coisa na minha vida. Então, todo mês eu pago o meu INSS. Todo mês. Tatiana. Para quê? Para quando eu ficar grávida, eu ter direito ao meu seguro, que é os meus 4 meses de benefício. Para se eu morrer, a minha família ficar de alguma forma amparada. Para se eu ficar inválida, eu ter direito a uma aposentadoria. Para quando eu chegar aos 60 anos, 62 anos agora com a reforma, eu também ter direito à minha aposentadoria. Eu não quero que aconteça, mas vai acontecer e pode acontecer. Quando eu pago um seguro de carro, que eu pago todo ano, seguro de carro, é para quê? Se o meu carro for roubado, né? Se acontecer, eu me envolver em um acidente, o seguro cobrir. Eu pago o meu seguro para isso. Eu pago o seguro, sei lá, de incêndio, para se a minha casa for queimada, para eu receber. Então, eu também acho que a pessoa, se ela quer ficar amparada, é ela que pague o seu próprio seguro. E aí, essa pessoa que está pagando o seguro, se ela for presa, né? Trânsito em julgado, reclusão e tudo, e ela tiver filhos dependentes dela, que esses filhos fiquem amparados. Eu vou por essa linha. É uma contribuição que eu pago para ter essa contribuição de volta. Senão, não precisava pagar, né? Então, é aí que está a minha crítica, tá, Vitor? Assim,
que na verdade eu acho que é um seguro, é uma contrapartida. Agora, o preso, para ele ter direito ao seguro, ao auxílio reclusão, ele vai ter que ter contribuído. Isso para mim é a coisa mais difícil que existe, né? E aí volta a minha pergunta: será que a nossa população carcerária são de pessoas que contribuem para a Previdência Social? Né? Eu acho que não. Na verdade, a grande maioria da população carcerária são pessoas que estão desacobertadas. Claro que tem, tá, gente? Claro que tem, senão nem existiria o benefício. Mas a minha proposta aqui é justamente a gente tentar verificar e olhar com outros olhos, né? Não eu concordo, não precisa concordar, até porque tem todo esse lado que é muito coerente, que o Vitor falou, por exemplo, e a família da vítima? Quer dizer, a família do cara que cometeu o crime vai ter auxílio e a família da vítima, só porque ela não era necessitada, né? Às vezes tinha recursos, não vai ter. Bom, e aí vem as propostas da Previdência, da Assistência e da Saúde, né? Que é justamente manter uma situação mínima para as pessoas. Porque quanto mais pessoas estão em situação de miséria, para o nosso país é ruim. Aqueles filhos dos presos que estão em situações de miséria, é ruim para a gente, né? É ruim para todo mundo. Pode falar, Pedro. Eu concordo que tem que haver uma grande reforma no sistema carcerário, porque um detento custa mensalmente para o Estado R$3.000. Essa parte do auxílio para a família do detento, eu até concordo, creio que tem que ter até um pente fino sobre isso. Claro. Até porque é a maioria que recebe isso. Quem é assassino, quem é traficante, quem não recebe. Esses recebe. bandidos de alto escalão, podemos dizer, não recebe esse valor. Não recebe. E esse assunto de pagar algo para a vítima é bem complexo, porque o direito à vida é algo inviolável. E aí o cara que cometeu esse assassinato, ele tem que pagar legalmente, por isso ele está pagando. Com a prisão, né? Com a pena de prisão, né? O meu ponto de reforma é realmente assim, que no Brasil é algo muito relativo essa questão da prisão. Se o cara é réu primário, tem um bom comportamento, ele não fica preso. Então, acaba que é pouco tempo, eu não concordo com esse modelo do Brasil, mas em relação a esse auxílio, eu vejo que é um valor irrisório porque é a parcela mínima do sistema. Porque eu também não quero as pessoas passando fome. Eu não posso deixar mais pessoas falando: por que essa pessoa por que essa criança está passando fome? Porque o pai dela está preso. Então pode. Eu não posso pensar dessa forma, né? Assim, eu acho, na minha opinião, né, que eu não quero pensar dessa forma. Por quê? Primeiro que o crime, ele é pessoal. Quem comete é a pessoa. Não é só porque a esposa é casada com aquele cara que ela necessariamente... A gente tem sempre aquela... Quem que foi falar aqui que eu não vi? Não vi. A pessoa que necessariamente é casada com alguém, né? O cara que comete um crime. Beleza, vai ter um monte de esposa aí, um monte de marido que é beneficiado com aquele crime. Mas e dos milhões de casos que não? Que tudo que a família não queria era que o irmão tivesse envolvido com crime, que o marido, que o filho tivesse envolvido com crime, né? Então, assim, eu não vejo por que penalizar a família por causa de uma conduta da pessoa, né? Sendo que a pessoa pagava a Seguridade Social. E aí, rapidão, antes de passar a palavra para vocês de novo, só para fechar uma coisa importante sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social é um tripé, como eu disse, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é eu promover saúde para todo mundo, ou pelo menos para a maioria, para que pessoas mais saudáveis, elas permanecem no sistema trabalhando por mais tempo. Se eu tenho pessoas sem saúde, desnutridas, né, sem condições aí de trabalhar, elas vão largar o mercado de trabalho mais cedo ou mais rápido, deixando assim um buraco, porque as pessoas que estão trabalhando, elas que estão contribuindo, pagando o sistema. Então, se eu melhoro a saúde, se eu melhoro o acesso à saúde para as pessoas, se eu melhoro o acesso da saúde para as pessoas, né? Eu melhoro o quê? A quantidade de pessoas que estão trabalhando e que, consequentemente, contribuem para a Previdência Social.
Se eu tenho mais pessoas trabalhando e contribuindo, porque elas estão asseguradas ali pela Previdência Social, menos pessoas vão precisar da assistência, né? Mais idosos vão chegar na idade idosa, tendo direito de receber suas próprias aposentadorias e não precisando do Estado, com o mínimo necessário para assistência, tá? Tô só fazendo esse amparo, porque vocês vão ter previdenciário lá pro 10º período. E às vezes a gente passa a faculdade inteira sem saber desses conceitos, né? O que é saúde, o que é assistência e o que é previdência. Então, pensem numa pergunta de prova, né? Como que esses 3 institutos eles estão interligados? Como que eles estão associados? Se eu melhoro a saúde, eu faço com que mais pessoas permaneçam no mercado de trabalho, contribuindo, pagando a previdência social, e menos pessoas vão precisar da assistência social do Estado. E eu acho que é esse tripé que a gente tem que ser capaz de construir aí nas nossas cabeças. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer aqui? O que eu estava tentando dizer sobre a Seguridade Social? Sim, eu entendi. Ficaram alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não. Tranquilo. Tranquilo? E aí, pessoal, vocês fizeram um trabalho que eu vou corrigir, né? Vocês já me mandaram, que eu vou corrigir sobre o ciclo. Eu espero que tenha trazido reflexões. Claro, né, Pedro? Não resta dúvida o tanto que é falho o nosso sistema de saúde, né? O tanto que poderia ser melhor, o tanto de dó que dá, por exemplo, as pessoas precisarem, às vezes, de enfrentar filas por 10 anos para conseguir uma cirurgia, né? Para conseguir uma prótese. Mas ele existe, né? Assim, a saúde no nosso país, pelo menos, ela existe. Né? Se a gente pegar os hospitais públicos aqui de Belo Horizonte, hospitais de referência, por exemplo, o Hospital das Clínicas, né? A própria Santa Casa, o próprio João 23. Gente, quando você tem um acidente grave, por mais que você tenha plano de saúde, você vai querer ser atendido no João 23. Exatamente. Que é público. Porque lá estão os melhores, que vão tratar aí de acidente, né? De queimadura, dessa coisa aí agressiva, né? E então, assim, chega a ser surreal. E outra coisa, às vezes, tratamentos que só um hospital das clínicas, uma rede Sara, por exemplo, que vai conseguir proporcionar. Hospitais particulares não conseguem. Então, assim, a gente ainda tem o sistema público de saúde e isso, de alguma forma, me dá um sentimento, né, Sandy? Um pouco mais de alívio. Sim. Né? Foi a Nath que falou do seu pai, Nath? Não. Amanda. Foi a Amanda. Ah, foi. Não, que a Amanda falou que precisou de fazer cirurgia. Então, assim, só da gente ter, né, a saúde, isso nos dá um alívio. E a grande crítica, né, do diretor do documentário é justamente essa questão assim, beleza, liberalismo, ok. Não estou falando não para o liberalismo, mas tem que ser um modelo adequado, né? Ele tem que, de alguma forma, permitir que este modelo liberal não se torne, como é no Brasil, um modelo corporativista, em que só os grandes que são recompensados, só os grandes que têm isenções fiscais. Já pararam para pensar nisso? Tipo assim, o cara vem e fala assim, então eu venho para o Brasil, vou trazer minha empresa para o Brasil, mas a troco de quê? Pequeno empresário, mãe da Sandy, deixa de pagar um INSS da funcionária para você ver. Um FGTS, deixa de depositar um fundo de garantia para você ver, né? Ao passo que, às vezes, as grandes empresas ficam devendo bilhões de INSS não pagos, que aí vai para ser pago em 30 anos com planos de recuperação judicial. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, existe no nosso país um corporativismo. Eu acho que corporativismo ele não está associado ao liberalismo. Porque seria legal se o liberalismo, se todo mundo conseguisse promover, né, e entrar no mercado aí de livre concorrência. Mas não é isso que acontece, né? E na saúde também não é isso que acontece.
Enfim, gente, era uma aula mais para problematizar, mais reflexiva mesmo sobre essa questão da Seguridade Social. Professora, Pode falar. eu não sei se a senhora viu no chat, mas a Marisa tinha pedido para avisar que ela não conseguiu assistir a aula porque estava oscilando muito. Vi sim. Professora, pode eu falar. mandei o questionário tem alguns dias já, semana passada, a senhora recebeu? Eu acho que eu recebi, sim. Eu só não corrigi ainda, tá? Tá, porque não sei, a senhora pode olhar a partir da data de hoje, não sei, e acabar não achando ele. Não, mas o meu também da semana passada. Eu procuro sempre pelo nome de vocês, eu vou sempre em ordem bonitinho, pode ficar tranquilo. E quando eu não acho, eu pergunto, tá, gente? Tipo assim, se eu não dou 0 sem perguntar onde que tá, quem que mandou, quem que não mandou, não. Deixa eu abrir o áudio pra Terezinha aqui. Ô, Terezinha, clica na tela aí, por favor. Pronto. Pode falar. Tá lá meu trabalho, corrige bonitinho, vê se eu fiz bem. Pode deixar, vou Tá corrigir. ok? Gente, só me deem notícia, Sandy. Você já tem data para entrega do trabalho interdisciplinar, do júri simulado? Uma apresentação vai ser no dia 26, do Tiago Cecílio, e no dia 29 vai ser outra apresentação. Então, os trabalhos vão ser entregados no dia da apresentação de cada grupo. Tá, então vocês são 2 grupos, né? Ao todo são 4 grupos. 4 grupos, ó, isso. Tá. 26 e 29. Beleza. Não, é só porque eu quero, antes dessa data, fechar os trabalhos com vocês, entendeu? Ok. Vocês já irem para o júri sabendo quantos pontos vocês precisam, né? Mas ainda falta muitos trabalhos para a senhora passar, professora? Não, Nath, na verdade, eu quero passar mais um trabalho para distribuir todos os 30 pontos que estavam faltando. Falta um trabalho. E eu estou considerando também as presenças, as participações em aula, que a gente já tinha combinado. Então, não tá faltando não, tá bom? Acho que vai faltar um trabalho só. E aí, pessoal, na aula que vem, se tudo der certo, nós vamos... Então, são alguns temas, né? Agora a aula está mais temática. E aí, na aula que vem, eu ainda não vou prometer se vai ser no dia 17 ou vai ser no dia 24, que eu vou trazer uma aluna para falar um pouco sobre inteligência artificial com vocês. Então, assim, da gente chegar nessa evolução do direito, né? Como que todo esse caminho do Estado e tentar relacionar o Estado com a inteligência artificial. Mas aí eu vou confirmar com vocês ainda que dia que vai ser, tá bom? Ok. Professora. Oi, pode falar. Eu ainda estou com 0 no primeiro trabalho, que está escrito aqui na página da faculdade como declaração de independência. É do filme do Patriota. Patriota. Você fez o trabalho? Ele fez comigo. O trabalho foi em dupla. Então, e eu te lancei nota, Pedro? Sim. Então é porque eu só Eu tô com nota e ele tá zerado. Tá, beleza. Então, deixa eu colocar. E esse trabalho do documentário também foi em dupla, né? Então é a mesma coisa. Não, mas beleza, é porque às vezes passou despercebido o nome lá. Enfim. Isso, eu já tô te avisando só para também. Tá. Preocupa não, tudo certo. E aí, pessoal, então na próxima aula eu acho que a gente vai ter um outro assunto super interessante, mas eu aviso aí para vocês antes, tá? Se vai ser na próxima aula ou na outra. Combinado? E espero que tenha... Combinado. Olha lá meus trabalhos direitinho, professor, e manda para mim. Tá bom, vou corrigir. Até semana que vem eu termino de corrigir todas as notas aí que tiverem faltando, tá? Eu acho que meus trabalhos, acho que é 2, tá tudo lá bonitinho, né? Tá, vamos ver. O que tiver lá, pode ter certeza que eu vou corrigir bonitinho, tá? Tá, joia. Qualquer coisa você me fala no WhatsApp, por favor. Combinado. E vocês também. Tá bom, filho? Se precisar falar comigo, é só vocês me chamarem também, né, pelo WhatsApp, que vai dar tudo certo. Tá bom? Tá ok. Então, dá um beijinho do nenê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, tchau.